Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de deixar alguns versículos em 1 Crônicas 16, que traz assim, ó. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocausto e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, a homens e a mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E Davi se pôs perante a arca do Senhor, alguns dos levitas por ministros, e isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe e Zacarias o segundo depois dele, Jeiel, Semiramote, Jeiel e Matatias, e Eliabe também, Benaia e Obed-edom e Jeiel, com alufes, com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaziel, os sacerdotes, continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte: para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e seus irmãos, dizendo: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto de terra, dizendo assim: a ti darei a terra de Canaã, que anda a vossa herança. Gente, eu vou ler até aqui o verso 18, porque eu estou olhando aqui, pessoal, tem 43 versículos do Salmo que Davi escreveu quando então estava louvando a Deus diante da arca da aliança, gente. Oh, meu Deus do céu, né? Porque Davi foi buscar a arca que estava na casa de Obed-edom. Mas Obed-edom continuou com a arca sempre, sabe por quê? Não, não na casa dele, claro, porque Davi foi buscar, né? Mas ele continuou servindo a Deus porque ele foi um dos escolhidos para estar diante da arca de Deus para louvar. Oh, meu Deus, que maravilha! A gente viu o nome dele ali no verso 5, né? Obed-edom foi colocado também perante o Senhor para ministrar, gente. E depois, um certo lugar, aqui também em Crônicas, eu vi uma certa feita que ele foi escolhido para trabalhar no templo como tesoureiro, ou Obed-edom, né? A qual a arca foi levada para a casa dele na época, né? Que os filisteus roubaram a arca de Deus, né? Ai, pessoal, quando fala da arca de Deus, é maravilhoso. Mas
Eu quero agradecer, né? Primeiro, agradecer a Deus, né? Nosso Salvador Jesus, o Espírito Santo, por essa oportunidade linda da gente estar aqui lendo a Bíblia, a palavra de Deus, as santas escrituras, né, gente? Isso é um privilégio muito, muito, muito grande. Sabia que é um privilégio grande de ler e também ouvir e também praticar? Está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 1 e no verso 3. Confere lá para você ver. Está escrito isso, que bem-aventurado. Quando diz bem-aventurado, está dizendo que é muito feliz, é a pessoa que lê, a pessoa que ouve e a pessoa que pratica a palavra de Deus, né, gente? Gente, é a coisa mais maravilhosa é ler a palavra, né? Meu Deus, que tremendo, né? E aí, então, pessoal, nós lemos aqui em 1 Crônicas 16 que Davi foi buscar a arca do Senhor lá na casa de Obed-edom. Ai, quando a arca foi roubada pelos filisteus, gente, foi o maior estrago lá na Filistia, sabia? Então a gente vê, pessoal, que tem dois lados. Tanto pode ser para destruição, como pode ser também para trazer bênção. Você sabia que a gente lê e a gente pega as coisas boas e a gente não quer ler as coisas ruins que existe? Sabia disso? Que a gente fica meio assim de ler as coisas difíceis e más que contém os dois lados, né? Sabe o que o Senhor Jesus falou? Que Ele nos chamou, gente, olha só, para plantar e para colher, edificar, mas também para arrancar e destruir. Porque assim, porque a palavra de Deus, gente, tanto edifica como ela pode matar. Tanto ela conduz para o céu, como ela pode conduzir para o inferno. Sabia disso? Então a gente tem que ter essa consciência. Sabia que o Senhor Jesus também falou que Ele é uma pedra? Uma pedra de esquina, uma pedra que, se você construir a sua casa sobre essa pedra que é Ele, você não é abalado. Pode acontecer o que for na sua vida, que você está firme com Jesus. Só que tem uma coisa também, gente. Ele também diz assim, ai daquela pessoa, ai daquele, se essa pedra rolar. Pessoal, tem dois lados das coisas, né? Então, a gente estava lendo aqui, né, gente, que os filisteus roubaram a arca do Senhor Jesus, né, a arca de Deus. Roubaram, entraram na casa de Deus, em Jerusalém, né, mataram o sacerdote Eli, roubaram a arca da aliança. Essa arca, gente, ninguém podia ficar tocando nela, torta e direita, não. Era só os levitas que eram escolhidos para fazer esse trabalho de carregar a arca. Mas os filisteus foram lá e roubaram ela. Você está entendendo? E levaram. E sabe onde que colocaram? Lá na igreja deles. Na igreja da idolatria. Meu Deus do céu. Para que isso? Colocaram lá diante do Baal deles lá. Só que tem uma coisa, no outro dia cedo o Baal estava no chão, viu? O ídolo enorme caiu no chão. Aí eles colocaram no lugar de novo, aí depois caiu de novo. Porque não aguentou ficar na presença de Deus, né? Que a arca simbolizava a presença de Deus ali, né? Aí tá.
Davi trouxe a arca, gente, de Deus e colocou no meio da tenda que Davi armou. E ali, gente, é, eu acho que ainda não tinha chegado, né, até Jerusalém, uma coisa assim. Eu sei de uma coisa, que os instrumentistas, os cantores, né? Até Davi também levava um éfodo de linho, né? E todo Israel, então, fizeram concerto com Deus, com júbilo, se concertaram, né? E ali com buzinas e com trombetas, e com todo tipo de instrumentos, com harpas, tudo. E aí eles começavam a adorar a Deus e agradecer a Deus, né? E, e oferecer os sacrifícios pacíficos perante Deus, tanta alegria de trazer a arca de volta, né, gente? Ai, meu Deus, que maravilha, né? Quem que aguenta ficar sem a presença de Deus, né, pessoal? A presença de Deus é fundamental para nossas vidas, né? Ai, como é bom a gente sentir a presença do Senhor, né? Ah, mas hoje a gente não tem a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança, gente, quando o Senhor Jesus morreu lá na cruz do Calvário, é, não sei se vocês já leram, que quando ele deu um brado, Pai, está consumado, o véu do templo lá da igreja, lá de Jerusalém, desse mesmo lugar onde que Davi tinha levado a arca para lá, né? Porque eu creio que depois Davi colocou lá no templo a arca, né? No templo de Salomão. Então, pessoal, quando Jesus deu o brado na cruz, a arca foi arrebatada. Deus levou para o céu a arca, sabe, gente? Porque ali vocês podem ler que o véu do templo rasgou de alto a baixo. Quando Jesus então consumou a obra no Calvário, a obra redentora. Porque ali, gente, o Senhor arrebatou essa arca para o céu. Ela foi vista no céu por João. Aí então o pessoal fica aí procurando onde que está essa arca, fica falando que os sírios levou, que os babilônicos roubou, nada disso. Aquela arca lá, ninguém podia tocar nela, só os levitas. Aí o Senhor arrebatou ela, com certeza, que naquele momento o véu do templo rasgou e a arca não foi vista mais lá, né? Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo agora é a nossa arca, é a nossa presença, a presença de Deus, quer dizer para nós, né? Então o Espírito Santo agora, gente, ele está dentro de nós, a presença de Deus agora, gente, está em todos nós. Agora todos nós podemos carregar essa arca, gente. E outra, a arca da aliança, né, pessoal? Agora a gente tem que fazer uma aliança com o Senhor Jesus, certo? Com o Senhor Jesus. Então, ó, acabou esse negócio de levar ovelha no templo, fazer sacrifício de sangue, de se prostrar perante aquela arca e tal. Agora, tudo é com o Senhor Jesus agora, né? Vamos estar prostrando diante do Senhor Jesus, vamos estar oferecendo nossos sacrifícios pacíficos para o Senhor Jesus. Ah, então eu tive uma visão tão bonitinha, sabe, gente, tão linda, maravilhosa, porque foi interessante, né? Eu tive assim uma visão que é de frutos, sabe, gente, de frutos. E uns frutos que eu não conheço. Uns frutos assim redondinho, amarelinho, muito, muito, muito mesmo, sabe? Aqueles galhos com aqueles frutos redondinhos e madurinhos, bonitos, cheirosos. Aí eu disse, que é isso, Senhor? E aí eu pegava e tinha um cheiro muito lindo, muito gostoso, cheiroso, né? Ah, o Senhor disse assim, e assim, sabe, fluía aqueles frutos, sabe? É os sacrifícios que os meus filhos me oferecem, sobe a mim como frutos.
Sabe, aí eu entendi. Quando você oferece a Deus um louvor, sobe para Deus como cheiro suave suas narinas. Eram os frutos, né, gente? Que coisa mais linda. Quando você ora, de verdade, né? Ora de coração, a sua oração, gente, é como se você estivesse oferecendo para Deus fruto pacífico. Você está entendendo? Coisa mais rica, gente. Aí então, depois que Davi acabou de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. E ele repartiu a todos em Israel, a todos, homens, mulheres, todos. Ele ofereceu, distribuiu um pedaço de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então, gente, aqui nesse momento, olha só como que é, né? E hoje é Santa Ceia do Senhor, né? E Deus dá essa palavra aqui, concernente à Santa Ceia, né? Olha que lindo. Deu pão e vinho, né? E um pedaço de carne, simbolizando que, gente, o sacrifício vivo do Senhor Jesus. Porque quando a gente come, né, o pão na Santa Ceia do Senhor, estamos se alimentando do Senhor Jesus, né, da carne dele. E o vinho simbolizando o sangue do Senhor Jesus, gente. E trazendo também o símbolo da alegria, né? É maravilhoso, né, pessoal? Meu Deus, que lindo, né? Ação de graças e cântico de Davi. Gente, eu vejo aqui, sabe, que mesmo em provas e as vitórias, batalhas vencidas, Davi sempre salmodiava o Senhor, né? Aí ele pegou, gente, um salmo dele, quer dizer, uma oração que ele fez, e chamou os cantores, olha só, olha só, gente, chamou os cantores para recordarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. E aí o Asaf era o chefe. Asaf, gente, era o maestro principal. Aí o segundo era Zacarias. Zacarias era o segundo de Asaf. Aí depois dele eu tinha o Jeiel, né? Tinha o Matatias, né? E tinha até o Obed-edom. O Obed-edom também fazia parte do louvor. Que lindo, né? Deus não deixou ele fora, não, porque ele acolheu a arca do Senhor, né? Na casa dele. E, gente, quando a arca do Senhor estava na casa de Obed-edom, gente, meu Deus, a casa de Obed-edom foi abençoada, gente, nossa, foi em extremo abençoada, né? Com certeza, gente, nasceram filhos ali. Se tinha alguma estéreo ali, gente, eu tenho certeza que elas deram à luz. Eu sei que, sei lá, eu sei que alguma coisa mais aconteceu ali na casa de Obed-edom. Foi muito próspero lá, gente, na casa dele, né? Meu Deus. E aí, então, a gente viu aqui que ele estava fazendo parte ali do coro, né? Dos cantores. Meu Deus. E então cada um tinha um instrumento ali para poder louvar o Senhor, né? Aí Davi pegou um salmo dele, uma oração dele. Olha como é importante as nossas orações, né, gente? E Davi pegou a oração que ele orou a Deus e deu para os irmãos cantarem diante de Deus, salmodiando. E ainda no verso 9, está dizendo assim, ó, canta-lhe, cantai-lhe. Ô, gente, pessoal, cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Tá vendo, gente? Então, nossa oração, gente, é muito importante. Quando alguém disser para você, não grava oração não, ninguém tem que ficar ouvindo.
é só você e Deus, gente, as pessoas não oram. E quando ela vê que alguém está orando, elas começam a ser incomodadas. Elas não conseguem fazer isso, sabe? Porque elas não querem mesmo, têm preguiça, sabe? Prefere outras coisas, né? Mas quando você está orando, isso aí incomoda, entendeu? E aqui a gente viu que os salmos de Davi são orações que ele orava a Deus. Você está entendendo? Antes eu agora tem agora tem gravador, né? Então agora eu gravo orações. Mas antes eu escrevia. Eu tenho um caderninho aí de 1987, gente, de oração. De vez em quando eu dou uma olhadinha, gente. Olha que Deus cumpriu tudo que eu pedi lá no caderninho, gente. Meu Deus. Que Deus me conceda uma oportunidade, qualquer dia, ler pelo menos uma oração daquela e falar para vocês que Deus ali cumpriu. Então, gravar a oração não é pecado, pessoal. Tem pessoas que gravam tanta coisa horrível, né? Grava fofoca, mentira, né? Grava difamação, grava tanta coisa. Agora, quando fala de oração, ai, não pode gravar, porque você está querendo se aparecer. Quem está querendo se aparecer em oração, gente? Oh, meu Deus, né? Isso é só na cabeça de Satanás mesmo, né? Então a gente viu aqui que o salmo que ele orou a Deus, ele deu para os cantores cantar. Você está entendendo? Olha quanta gente cantou esse salmo, gente. Quanta gente naquele dia, hein? Né? Tava fervendo de gente lá, né? Aí ele dizia assim, ó: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios, dos seus juízos, da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos, ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveram para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaac. Ai, gente, tanta coisa linda que o salmista que orou a Deus e apresentou diante daquela multidão. Mas observemos bem, ele incentivando o povo a orar, incentivando o povo a falar dos feitos dele. Então a gente tem que ficar falando, né? Como aqui agora eu estou nessa manhã falando dos feitos do Senhor, né? Que ele fez, obrou através de Davi, seu servo, e dos seus filhos, né? Daquela multidão, trazendo a arca que foi levada pelos inimigos, né? Mas o Senhor deu graça para Davi. Davi teve o privilégio de ir lá buscar, né, gente? Tem gente que não gosta da vitória. Sabia que tem gente que despreza a nossa vitória? Os irmãos estavam lá todo festejando. Os irmãos, né, gente? Olha, gente em cima de gente ali, né? E estavam todos festejando, todo alegre pela vitória da arca estar lá junto, da presença de Deus estar lá. Ai, gente. E aí, quando Davi estava chegando, pulando de alegria, dançando de alegria, com símbolos, alaúdes, buzinas, gente, todo mundo cantando, né? Todo Israel estava lá, né? Se alegrando, salmodiando. Ai, gente. Aí chega na janela a mulher dele, a Mical, a filha de Saul, gente. Ela olhou pela janela e viu a Davi dançar e tocar. Desprezou Davi no coração. Olha só, gente. Pessoal, no meio dos parentes, né? Dentro da família dele, na casa dele, né?
A esposa, gente, era para ter descido daquela janela, corrido lá, abraçado Davi, dançado junto com Davi, e erguer as mãos e dizer: povo, vamos louvar, povo, vamos bendizer o Senhor, né? Ah, tá bom. Mas a gente viu aqui que ela desprezou Davi no coração e tá pensando que ela estragou a festa? Não, ela não estragou, não. Ela não conseguiu fazer isso, não. A alegria era maior. A vitória foi maior. E a gente viu aqui que Davi, ele nem deu ouvido, nem deu atenção para isso, pelo desprezo que ela desprezou ele, não é verdade? E ele dizia: buscar é o Senhor, gente, buscar é a sua face continuamente. Ele continuou adorando. Você está entendendo? Ele continua adorando. Porque assim, ó, Satanás é terrível, né? Ele quer acabar com a festa do nosso coração, a alegria que a gente tem no coração, né? Quantas das vezes você vai adorar o Senhor na igreja, quando você chega em casa, tem ali um filho de Belial para querer roubar aquela alegria, mas você fica sabendo que não é ele, viu? É o inimigo, né? Então, gente, ele disse assim, ó, grande, porque grande é o Senhor e muito para louvar, e mais tremendo do que todos os deuses, entendeu? Então, gente, a gente viu aí a maturidade que Davi tinha, gente. A gente viu aqui a firmeza, você está entendendo, de Davi. Ele reconhecia Deus, gente, ele exaltava Deus, gente. Ele falava assim, ó, Deus é maior do que todos. Gente, Davi vivia isso, ele vivia, entendeu? Ó, Deus é mais tremendo do que todos os deuses, entendeu? Porque todos os deuses das nações são vaidades. Porém, o Senhor fez os céus. Você está entendendo? Deus fez os céus. Quer dizer, não tem Deus maior do que Ele. Ele incentivava o povo a adorar, ele incentivava o povo a buscar. Você está entendendo? Mas a Mical estava lá desprezando. Deixa que despreza. Você está entendendo? Talvez você também tenha aí um amical dentro da sua casa, que tudo que você faz é essa bendita fica desprezando. Mas isso não pode ser maior. Não, isso não pode ser maior. Maior é a alegria da vitória, né? Então, Davi estava ali celebrando. Não foi fácil buscar a arca, gente. Não foi fácil, foi difícil. Ele perdeu pessoas, né? Ele perdeu ali pessoas que foram ajudar ele a buscar a arca, né? Mas, pessoal, a alegria de Jesus estava ali dentro do coração de Davi, gente. Isso que é bonito, né? A gente incentivar os outros também a adorar a Deus, né? Vamos incentivar mesmo, não é verdade? Vamos incentivar as pessoas a buscar esse Deus, mostrar a vitória vem, né? Ó, alegre-se os céus e regozije-se a terra e diga-se entre as nações, o Senhor reina, o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulta o campo com tudo que há nele. Louvai o Senhor porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Ai, gente, olha, a gente está falando de Obed-edom no verso 38, olha aqui. Deixa eu ler o anterior para entender o próximo. Então deixou ali diante da arca do concerto do Senhor a Asaf e a seus irmãos para ministrar continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com seus irmãos, 78. A este Obed-edom, filho de Gedutum, e a Rosa ordenou por porteiros. Eu falei que era tesoureiro, né? Não, é porteiro, viu, gente? Ai, meu Deus.
Então ele teve aqui um cargo na igreja, né? Ô, gente, ele, os irmãos dele e 78 mais, meu Deus, quanta gente. Aí, aí Obed-edom e a Rosa foi ordenado por porteiros. Então eles receberam ali um ofício. Gente, que festa, né? Foi aquele dia, né? Que maravilha, né? Continuamente estavam lá diante da arca do Senhor. Foi só alegria, né, gente? E ninguém mais se atreveu a roubar essa arca, viu? Ninguém mais. Quem que vai enfrentar, gente? Uma pessoa decidida, destemida, como Davi. Quem que vai ficar enfrentando? Os filisteus, os midianitas, os amonitas, os demais lá, sempre atacando. Mas em tudo Davi, gente, era vencedor. Por quê? Porque a força dele era Deus, né? Assim nós também venhamos se espelhar na palavra de Deus e ver esse exemplo tão maravilhoso, né? Exemplo de garra, de convicção, de fé, de ousadia, de agradecimento. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Não vamos dar ouvido para as palavras negativas, mas vamos ser mais do que vencedor em Jesus, né? Deus abençoe seu domingo. Fica na paz de Cristo.